Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que uma pedra se moveu e essa pedra levou ao desmoronamento da torre de sossego em que estava Netanyahu fazendo a guerra contra a Palestina, uma guerra genocida, assassina, onde milhares e milhares de crianças e mulheres estavam sendo assassinadas friamente aos olhos dos europeus, dos americanos, de muitos países, inclusive árabes, sem que nada acontecesse. Essa pedra se chama Lula. Luiz Inácio fez um risco no chão e disse: quem está desse lado defende a paz. Quem está desse outro defende o massacre genocida. Que ele teve a coragem de comparar com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler dizimou, matou milhares de judeus. Não só judeus, é preciso que se diga, também ciganos e também pessoas ligadas aos partidos de esquerda na Alemanha e em várias partes do mundo. Os comunistas, esses também foram massacrados por Hitler. Foi um processo de, digamos assim, que ele chamava de purificação do povo ariano, mas que, na verdade, era um processo, ele via, naquele momento, os judeus como um povo de oposição ao seu projeto político, inclusive porque nos idos da década de 40, muitos judeus eram de esquerda. E quando o Estado de Israel se inicia, muita gente também era dos judeus da diáspora, eram da esquerda, e tentaram construir os kibbutz em Israel, e tentaram construir um outro tipo de país, que não é este, não se confunde com a trajetória e a história do povo judeu, esse país chamado Israel, que se tornou uma arma de guerra, e que precisa ser questionado, porque, no limite, impõe ao povo palestino o que os brancos da África do Sul impuseram à maioria negra quando Mandela resistia e era classificado também como terrorista. Vou abrir aqui que vocês sabem que o Rovai é um pouco mais, né, digamos assim, arejado. E aí eu fechei a gravata e fechei aqui a camisa, está me incomodando. Mas Lula moveu o mundo. Hoje tem uma declaração do ex-chanceler Celso Amorim dizendo o seguinte: o mundo se moveu. E aí eu conversava com o Edgar Pitino, o diretor do Dataforum, que está publicando uma pesquisa daqui a pouco sobre isso. Dizia: Edgar, é possível avaliar a repercussão da fala do Lula nas redes em inglês? Sim, Rovai, e aí eu vou te entregar uma prévia. É isso que ele fala. A repercussão em inglês é mais positiva do que negativa. Lula moveu sim o mundo, moveu inclusive nas redes, e eu falava isso em conversas com amigos, em grupos de WhatsApp. O Lula se colocou como uma voz da sociedade civil planetária, aquela sociedade civil que precisava que alguém a representasse e dissesse: este cara é um criminoso de guerra, esse Netanyahu, ele está matando milhares de crianças e mulheres, algo precisa ser feito para detê-lo, e algo forte precisa ser dito em nosso nome. Essa sociedade civil planetária que se mobilizou na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos países árabes, nos países asiáticos, na América Latina, que fez manifestações, não tinha um líder e agora tem. E este líder se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, Rovai, mas a repercussão no Brasil foi ruim, foi. A mídia neoliberal, a mídia hegemônica, essa mídia hereditária, é o nome que vocês quiserem dar a ela. Ela é sabuja
dos extremistas que hoje controlam a política em Israel, dos extremistas que representam esse Estado de Israel no Brasil. Sim, são extremistas que mandam matar e assassinar milhares de crianças e mulheres lá na Palestina, como se isso fosse algo do direito das batalhas, que há 70 anos constrange o povo palestino a ter que ficar andando com controles de soldados que desmoralizam homens e mulheres nesses locais, que invadem casas sem mandatos, que fazem conquista de espaços de terra e expulsam, a partir dos seus colonos, aqueles que estão ali, às vezes, agricultando uma terra há décadas. Esses representantes no Brasil, esses representantes na Argentina, no Chile, desta loucura que se chama hoje Estado de Israel, e não há antisionismo nenhum em dizer isso. Lula não foi antisionista, não serei antisionista aqui. Ninguém que diga uma palavra a favor da paz pode ser considerado antisionista. O que há é o questionamento legítimo do que está sendo feito, das barbaridades que estão sendo realizadas em nome de um projeto de Estado sanguinário. Um nome de um projeto de Estado que começou em 67 e que vai ganhando espaço a cada tempo e vai aumentando o seu poder bélico e o seu poder territorial às custas da eliminação de um povo. E a sociedade civil planetária não tinha alguém que a representasse. E Lula disse: estou aqui. E está pagando, sim, internamente por isso, porque esta mídia sabuja está defendendo quem? Netanyahu. Está defendendo que tipo de política? A política genocida, que se aproxima, sim, à estabelecida por Peter Botha na África do Sul e a por Hitler. Ah, mas as proporções são diferentes, é evidente. Vamos esperar morrerem 6 milhões de palestinos para poder fazer a crítica que deveria ter sido feita a Hitler também no começo da guerra, em que não foi feita, porque a Inglaterra tentou acordo com Hitler. O próprio Stalin fez acordo com Hitler. Né? Muitos fizeram acordo com Hitler. Mussolini apoiou e a Itália esteve no projeto hitlerista. Japão, idem. Hitler teve apoio e contou com o silêncio até de Churchill para poder avançar e fazer o que fez e matar a quantidade de judeus que matou. Tem uma moto aqui acelerando, vocês devem estar ouvindo. Enfim, isso tudo vai ser permitido a Netanyahu também. Este Hitlerzinho. Sim, Netanyahu se comporta como um pequeno Hitler. No assassinato de milhares de crianças e mulheres na Palestina. E Lula fez muito bem em denunciá-lo e moveu com sua pedra sendo lançada lá do começo da montanha, a montanha inteira. Hoje o mundo discute o que significa isso que Israel vem fazendo. É só ver as manchetes no mundo inteiro. Quando tratavam do assunto, tratavam com a seriedade que a mídia brasileira não tratou. Porque vocês estão confundindo o judeu? Tá nada. Eu tenho ascendência judia? Não tá. Digo, não está. Os judeus que aceitam que a guerra seja assim têm que ser denunciados. Aqueles, e há muitos, que se colocam contra, precisam ser elogiados e eles vão ter capacidade de modificar a política de Israel. E eu tenho certeza que há muitos judeus em diáspora que defendem a paz e são contra os ataques à Palestina. Quiçá eles voltem à terra prometida, né, como está lá na Bíblia, Abraão. Quiçá Moisés, que ficou à procura, na verdade, de terra prometida. Quiçá eles possam
mudar a política e mudar o Estado de Israel e transformá-lo em algo que orgulhe o seu povo, que não se confunde com o seu líder atual. Um líder que estava sob questionamento e que estava perto de ser expurgado do poder e que, de alguma maneira, contou com essa guerra para se reafirmar e se perpetuar no cargo, para instalar um Estado ditatorial onde quem fala contra, ele fala contra o povo. É um absurdo. Parabéns, Luiz Inácio. Uma pedra também move montanhas e o mundo se moveu e o mundo está discutindo hoje o que fazer com o Estado, com essa posição de Netanyahu e do Estado de Israel. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.